Como o pastor Mateus disse hoje mais cedo, o pastor Joel ele está aí numa jornada de pregar em outras igrejas, e louvado seja o Senhor pela vida dele, pela disposição e o talento e o dom que o Senhor colocou na vida desse servo para pregar. E Deus tem chamado ele para cada vez ser usado mais e mais. E a gente, como igreja de Suzano, a gente fica muito grato que a nossa igreja também pode abençoar outras, né, com a vida do pastor Joel. E eu fico constrangido, né, de poder fazer parte disso também. É uma alegria e o meu coração também se enche de gratidão, porque a gente pode enviar o Joel para outras igrejas, a gente pode enviar também a Vitória para falar em outros lugares. Jovens, né, que estão voltando do Shalom, serviram a semana toda, a gente desfruta dessa diversidade do nosso corpo. Mesmo a nossa igreja não sendo gigantesca, a gente consegue desfrutar disso, e Deus seja louvado, né? E eu fico, às vezes, me perguntando, caramba, como é que o Joel tomou essa decisão de me colocar aqui na frente? Ainda começando os estudos na teologia, me preparando, engatinhando ainda, eu tenho muita coisa pela frente para aprender da palavra, para estudar mais sobre a teologia. E eu fico, às vezes, no começo, principalmente, eu ficava, caramba, Joel meio maluco, né? Eu nem sei pregar direito, nunca preguei na minha vida, e aí ele me coloca aqui já na igreja, no púlpito. E eu estou aqui não por causa da maluquice do Joel, não por causa da minha autossuficiência, mas eu estou aqui por causa de Jesus, porque eu posso olhar para ele, olhar para a humildade dele e vir aqui, me posicionando diante dele, colocando a minha incapacidade, a minha pequenez diante dele, e falando, Senhor, eu não sou nada, mas obrigado porque o Senhor me dá esse privilégio, essa oportunidade de te servir aqui. Então eu venho aqui na frente humildemente, para que o Senhor me use para a glória do seu nome. E é o tema dessa manhã, a gente vai falar sobre humildade. E para falar de humildade, a gente toca num assunto chato, pesado, delicado, que é o oposto, que é o orgulho. É um assunto difícil para nós humanos, mas é algo que a gente precisa lidar. Que à luz da palavra, a gente precisa lidar com essa situação o tempo todo e sem parar. E hoje a palavra de Deus, o texto que a gente vai ler na palavra de Deus se encontra em Atos. Nós vamos ler Atos 18, capítulo 18, versículos 24 a 28. E a palavra de Deus fala assim: Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor, falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. E ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra aqui.
Nós pedimos para que o Senhor esteja nos colocando sensibilidade, Deus. Uma mente atenta e um coração aberto e suscetível para que o Senhor venha falar conosco, Deus. Queremos ser, Pai, movidos por Ti, movidos pelo Espírito Santo, Deus. Então, Senhor, que possamos absorver com tudo que nós temos, Deus. Nós queremos permitir que o Senhor fale verdadeiramente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Nos relatos das grandes viagens missionárias de Paulo, aparece esse homem chamado Apolo, um homem natural de Alexandria, que era um grande centro acadêmico da época, uma pessoa culta, eloquente, bem instruída e que estava corajosamente pregando e ensinando sobre Jesus mundo afora, na sinagoga. E note que o autor aqui de Atos, ele não economiza as palavras para falar bem desse irmão. Grande conhecimento, falava fervorosamente, ensinava com exatidão, falava corajosamente. Mesmo ele sendo bem instruído, e de uma reputação já relevante no meio, existia uma falha, um problema que não dava para passar batido. Seu conhecimento era limitado. Apolo, ele falava com exatidão sobre Jesus, mas ele sabia só sobre o batismo de João. E depois disso, ele talvez não conhecia mais nada, ou talvez ele não falava com muita precisão. E o que significa ele saber só sobre o batismo de João? É até provável que Apolo, ele não soubesse tão bem sobre a morte e ressurreição de Cristo. Portanto, o seu conhecimento sobre o Evangelho era bem limitado. O começo da apresentação de Apolo, aqui, o autor de Atos, ele parece que, sabe, num talk show, quando o host ele vai introduzir o convidado, né? Temos aqui um convidado ilustre, um cara genial, muito bom, mas aí tem uma quebra no clímax, porque no final, quando todo mundo está se levantando para receber com aplausos, o apresentador fala assim: então, ele é tudo isso que eu falei, mas falta bastante coisa. E aí fica aquele silêncio, né? Aquele quebra de clima total, né? Como se fosse apresentando Leonardo DiCaprio, falando dos grandes filmes que ele fez, Titanic, A Origem, enfim, eu não sei tantos filmes dele assim. Filmes maravilhosos, filmes fantásticos, mas ele não tem um Oscar ainda. Ele recebeu um Oscar, tá? Mas ele demorou muito tempo para receber o Oscar e todo mundo falava muito bem dele, mas tinha esse detalhe que era quase um espinho, né, para Leonardo DiCaprio. E Apolo, ele estava pregando corajosamente, falando de Jesus, mas espalhando uma mensagem incompleta. É verdade que a eficácia da mensagem depende do Espírito Santo. E eu também acredito que Deus, ele usou as pregações de Apolo. Não foram em vão tudo aquilo que ele fez e falou. Mas também é verdade que, para aqueles que ouviam Apolo, chegar no assunto da salvação era um pouco mais complicado. Conhecer apenas o batismo de João significa que Apolo talvez só pregava sobre o arrependimento de pecados e a preparação da vinda do Messias. Aquilo que João Batista pregava. Apolo não pregava sobre toda a extensão do ministério de Jesus.
Talvez não falasse sobre sua morte e ressurreição, sobre a obra salvífica, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o batismo cristão como nós conhecemos. A mensagem de Apolo era incompleta, porque Apolo, como todos nós, era imperfeito. Semana passada, agora nesses dias anteriores, eu fiquei a semana toda doente. Uma gripe me pegou bonito. 4 dias sem voz, eu ainda não estou 100%. Eu estava sozinho em casa, porque a Vitória foi servir no acampamento Shalom. E para mim foi uma semana bem triste. Porque a saudade batia, mas eu também estava ali incapacitado, sem poder falar direito, muita dor de cabeça, muita secreção, e aí ficava aquele desconforto total. Às vezes eu me sinto invencível, sabe? Porque agora eu corro, 40 quilômetros por semana, eu faço academia, eu estou comendo direitinho, larguei a vida de ser acima do peso o tempo todo, tomando os meus suplementos, as minhas vitaminas. É lógico e é óbvio que isso tudo não me salva de uma gripe. Mas às vezes eu fico me enganando, sabe? Achando que, não, eu estou cuidando direitinho, não vai acontecer nada. E aí acontece. E para nós crentes, para nós irmãos, a gente tem Romanos 3:23 na ponta da língua, né? A gente fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O fato de que somos imperfeitos, fracos e miseráveis é algo óbvio, é senso comum. Mesmo para aqueles que não são cristãos, né? As pessoas elas afirmam, mas a carne é fraca, sem saber direito o que significa, né? Eu sou humano, errar é humano, mas a gente continua esquecendo e agindo como se fôssemos perfeitos. Por que é tão difícil a gente escutar uma crítica de um chefe, da esposa, do marido, dos nossos pais, dos nossos professores ou mesmo dos nossos amigos? Porque eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Porque eu não estou sendo um bom marido, eu não estou sendo um bom trabalhador. Dar conta da sua imperfeição, olhar para a sua fraqueza e ver que você ainda precisa melhorar é de fato desagradável. E na maioria das vezes é difícil. E é bom que incomode. Por quê? Porque o incômodo ele tem esse potencial de nos motivar, de nos impulsionar em busca de uma melhora, do aperfeiçoamento. Então eu recebi um feedback ruim do meu chefe, isso dói, mas agora eu vou com mais garra. Né? Eu vou dar o meu melhor para que isso não aconteça de novo. E aí eu fico feliz com o feedback, porque isso me dá parâmetro para melhorar. Eu não fico no mesmo. Mas ao mesmo tempo, esse incômodo, ele também pode ser sintomático. Sintomático do quê? Mostrando um coração orgulhoso, um coração ferido. E aqui o diagnóstico é um pouco mais complicado. Porque a gente está falando de um problema de coração. O orgulho ele pode estar naquela pessoa mais reativa,
que não aguenta ouvir qualquer sugestão do cônjuge e logo retruca. Cala a boca! Quem é você para falar assim comigo? Olha quem fala. Ou talvez de uma forma mais passiva-agressiva, não sei. Mas o orgulho também pode estar naqueles que não têm necessariamente uma reação tão forte. Naqueles que guardam para si mesmo. Os filhos que ouvem dos pais, obedecem quietinhos, mas na mente só raiva e rancor. Ou naqueles que querem mostrar uma indiferença, escuta uma crítica e age como se não acontecesse nada. Eu sou melhor que ele. Não estou nem aí. Ele não sabe o que está falando. E age com essa indiferença diante de uma crítica, diante de um feedback ruim. O orgulho, o sentimento da autossuficiência, arrogância, isso tudo cresce de maneira silenciosa em nosso coração. E às vezes se manifesta também de uma maneira silenciosa e sutil. O orgulho nos cega. Vamos ficando míopes e a gente não percebe. Às vezes eu fico o dia inteiro sem óculos. Por algum motivo eu esqueci de colocar de manhã logo que eu acordei. E o que facilita é que eu não tenho tanto grau assim, mas já atrapalha no trabalho. Mas às vezes eu acabo não percebendo. Fico o dia inteiro ali trabalhando, sem óculos. Por quê? Porque a nossa cabeça ela vai se adaptando. Ela vai se acostumando com a ideia de não... Que é assim mesmo. Você enxerga assim mesmo, então se acostuma e vai. Nós perdemos a visão de nós mesmos, do próximo e de Deus. Por achar que nós somos melhores, vemos o próximo como inferior. Não achamos que precisamos melhorar e até esquecemos que precisamos de Deus. Não há mais dependência. Recentemente Deus me mostrou o meu orgulho, o orgulho no meu coração. Isso foi algo que aconteceu no retiro de jovens desse ano, num dos apelos ali de arrependimento, de busca pela santidade. Deus me mostrou o quanto eu estava me orgulhando e deixando a soberba subir a minha cabeça por causa da minha posição no trabalho. Eu estava achando gostoso falar e pensar que eu sou gerente de projetos de uma agência no meu trabalho. Head de projetos, project manager. E que só tem o CEO acima de mim. Eu estava encontrando satisfação nisso, sem perceber. Era bom falar do meu trabalho para as pessoas. Era bom falar que eu estava cansado por causa do trabalho, sobrecarregado. Eu comecei a me apegar nesse amaciador de ego. Aos poucos, pensar em sair do trabalho, em trocar, se torna difícil. Então, nesse começo do ano, que era para a gente ir para a ITED, largar tudo, quando mais perto chegava, eu ficava ansioso, esperando por esse momento, mas ao mesmo tempo ficava pensando, nossa, eu vou largar a agência. Tudo aquilo que eu construí com meu esforço, eu vou largar. Aos poucos, isso foi crescendo no meu coração, uma arrogância, que também era difícil escutar o feedback dos meus colegas. Eu fiquei cego.
já não enxergava a minha imperfeição, portanto eu não achava que eu precisava de Deus. Me enganava achando que eu estava desfrutando do fruto do meu próprio esforço e mérito. No texto de hoje, o texto que nós lemos nessa manhã, graças a Deus, não foi assim. Como Apolo reagiu diante dessa falha que ele estava cometendo. Atos 18, 26, a parte B fala assim: quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Um casal abençoado, que auxiliava o ministério de Paulo, ouviram Apolo falar na sinagoga, perceberam a sua mensagem completa e cheio de lacunas, acolhem em sua casa e o discipulam. Deus usa a vida desses irmãos, usou a igreja para corrigir e instruir Apolo. Na versão Nova Almeida atualizada, fala que Priscila e Áquila levaram-no consigo. Ou seja, a correção aqui, ela não foi pública. Não foi como se Apolo estivesse ali na sinagoga pregando corajosamente, Priscila e Áquila falam assim: você está falando besteira, mano. Fica quieto, cara. Não é assim, não é só o batismo de João que existe, tem muito mais. Não, Priscila e Áquila, eu imagino que eles chegaram de canto depois que Apolo terminou a sua pregação e falou: Apolo, nós temos algumas coisas para lhe ensinar. Se você nos permitir, queremos convidar você para ir em nossa casa. E assim lá nós vamos conversar. E foi isso que aconteceu, uma forma zelosa e acolhedora. Nos versículos 27 e 28, a história continua. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Nós não temos o registro do que se passou necessariamente no coração de Apolo quando escutou esse convite de Priscila e Áquila. Ou o que ele respondeu, o que ele disse a eles, mas nós sabemos que ele aceitou, porque ele foi. Apolo, ele escuta, ele submete-se ao ensino. Não conhecendo toda a extensão do ministério de Jesus, imagino como ele ficou maravilhado, empolgado com tudo aquilo que Priscila e Áquila estavam ensinando para ele. Porque Priscila e Áquila mostraram que a extensão do ministério de Jesus não acabou ali, só no batismo de João, mas foi mais além ainda. E isso resulta em Apolo mais capacitado, mais eficiente ao serviço ao Senhor. O casal encoraja o seu desejo de ir ao próximo local, de ir a Acaia. Ajuda, comunicando os irmãos para que o recebessem e o recepcionassem. E assim ele continua o ministério, com uma mensagem mais completa, e auxilia a igreja de Deus, de Cristo, de forma mais relevante. Auxilia de forma mais eficaz o ministério também de Paulo. A intervenção do Deus Todo-Poderoso também está na humildade no coração de Apolo. Um homem vindo de um grande centro acadêmico, culto,
eloquente, já com um ministério em andamento, tinha muitos motivos para simplesmente não acatar. Como assim, Priscila e Áquila? O que vocês querem falar? Por que vocês estão me convidando para sua casa? Não, eu já estou fazendo aqui a minha parte. Eu sei falar grego. Eu sou inteligente. Estou falando aqui com exatidão sobre Jesus. O que você tem a me dizer? O que vocês têm a me dizer? Mas não foi isso que aconteceu. Deus, Ele escolhe esse homem em sua soberania. Moldou humildade no seu coração e isso alavanca Apolo para a glória de Deus. A história ela já aconteceu. Ela já está registrada na palavra de Deus, mas às vezes eu gosto de ficar imaginando como as coisas seriam se não acontecessem como aconteceram. Então, nesse caso, o que teria acontecido se Apolo não fosse humilde e tivesse deixado a soberba dominá-lo? O que teria acontecido se ele tivesse questionado Priscila e Áquila e não tivesse aceitado o convite? Provérbios 11:2 fala assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Lucas 14b. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A palavra é clara, irmãos. Fugir da humildade é se afundar em desgraça, é se afundar em humilhação. A hipótese de um Apolo orgulhoso e soberbo talvez signifique pensar num homem condenado ao inferno. Se Apolo só conhecia o batismo cristão por meio de Priscila e Áquila, ter negado esse ensino talvez o impediria de ser um cristão verdadeiro. Alguém que não acreditasse e não fosse exposto à obra da cruz de Jesus. Alguém que não cresce na Santa Trindade, no Espírito Santo. Mas não é isso que acontece, irmãos. Deus interviu na história, permitindo o encontro e submissão de Apolo para com a igreja, por meio de Priscila e Áquila. E assim ele pudesse ser corrigido, capacitado para um ministério mais eficiente e relevante. Viver a igreja naquela época, a igreja primitiva, deve ter sido emocionante. Em todos os sentidos. Ler Atos é uma coisa que... Atos e as cartas de Paulo é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Porque é empolgante, mas ao mesmo tempo assustador, com tanta perseguição e sofrimento daqueles irmãos. Mas viver a igreja hoje, irmãos, também é empolgante. Viver a igreja hoje, apesar dos problemas serem outros, é empolgante, é emocionante, é assustador às vezes. Mas nós vivemos tantas bênçãos, tantos privilégios. Uma igreja com tanto potencial. Da mesma forma, Deus, Ele nos alcança através dos nossos irmãos. Nas nossas falhas e limitações, nós podemos contar com a diversidade da igreja,
temos o privilégio de estar debaixo de uma liderança, ter irmãos com quem contar, ter ombro, amigo, para chorar, para partilhar da dor. A tensão da caminhada de santidade, ela está na vida em comunidade. Somos confrontados e encorajados, sim, pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo nosso dia a dia de intimidade, no nosso quarto, no secreto. Mas nós também temos isso na nossa comunhão com os nossos irmãos. Irmãos, quantas vezes vocês não foram confrontados pelo seu irmão que está do lado? Irmão, não é bem assim. Tenha ânimo. Não só confrontados, mas motivados, encorajados. Se você não está vivendo isso hoje, irmão, saiba que você pode viver. Basta disposição no seu coração de fazer parte de um grupo pequeno, de fazer parte de um discipulado, procurar um irmão aqui e falar: irmão, eu tenho uma coisa para compartilhar, e eu tenho certeza que você vai viver isso. Nós temos jovens aqui, como eu falei, que estão voltando de uma semana intensa de serviço ao Senhor no acampamento Shalom. Alguns ficaram ali 3 semanas direto, estão acabados, derrotados, estão aqui servindo hoje. E eles viveram isso de uma maneira intensa, intensiva, não é mesmo? Jovens que estão sendo lapidados constantemente, uns pelos outros. Os mais experientes sendo exemplo, ensinando os mais novos. Outras vezes ao contrário, e às vezes todo mundo errando junto e aprendendo juntos. E ao mesmo tempo que eles são moldados, eles aprendem, porque, gente, uma semana de acampamento é um tempo muito curto. Para aprender, às vezes as pessoas elas recebem a função delas uns 2 dias antes, 3 dias antes. E ter que aprender ali na raça. Ao mesmo tempo que Deus dá essa chance deles aprenderem e crescerem. Eu sou fruto disso. Eu aprendi a tocar no acampamento. Muitos deles aprenderam o que sabem fazer hoje ali. A liderança. Foi ali que eu fui moldado também, graças a Deus. Louvado seja o Senhor pelo acampamento Shalom. E a gente aprende na raça, mas ao mesmo tempo que a gente vai aprendendo, a gente é moldado, lapidado, a gente prova também das bênçãos de Deus, do poder e da glória dele sendo manifesta ali, testemunhando do poder de Deus naquele lugar, vendo crianças e adolescentes se arrependendo, se prostrando e chorando diante de Deus, se entregando, reconciliando-se com Deus e sendo salvas em Jesus Cristo. Eu, como seminarista, eu estou aqui sob tutela e cuidado dos nossos pastores. Pastor Joel, Xi, Mateus, e também de vocês, irmãos, que me dão esse privilégio de estar aqui na frente pregando e falando da palavra a vocês. Quando eu não me comporto bem, quando a minha pregação não estava ali no nível, ou eu falei alguma besteira, eu não fico sabendo pelas costas. Mas eu sou corrigido, eu sou encorajado em amor por vocês, pelos nossos pastores. E como é bom viver isso. Se vocês estão hoje aqui, irmãos, é porque foram convocados pelo Evangelho.
foram alcançados por irmãos e irmãs que pregaram e apresentaram o evangelho de alguma forma a você. Seja de forma direta, a pessoa pregou para você, falou de Jesus para você, ou você foi convidado para ir para um acampamento, para o futebol do bairro, para ir para um culto, despretensiosamente. E aí ali você foi encontrado pelo Santo Espírito. Mas essa jornada de fé com os nossos irmãos, ela não acaba ali. Então eu preguei o evangelho, acabou. Não. Talvez você não conhece mais a pessoa que apresentou o evangelho a você. Isso pode ser verdade. Talvez a pessoa já faleceu, infelizmente. Talvez ela seja de outra igreja. Essa caminhada em comunidade, ela não acaba ali. Mas ela só começa. Deus coloca irmãos e irmãs em nossas vidas para nos apresentar o evangelho, mas também para caminharmos juntos. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Nosso Senhor Jesus Cristo, o exemplo maior, o exemplo supremo de humildade, o Filho de plena, ele escolheu humilhar-se. Ele escolheu se tornar como um de nós. E chegou ao ápice da sua obra, nos servindo na morte de cruz. É através dessa obra que Jesus Cristo nos estabeleceu como o seu corpo, como igreja de Cristo. Deus escolheu eu e você, imperfeitos, falhos, para fazer parte de um corpo unido, no qual, através da humildade, há espaço para sermos lapidados e moldados à imagem e perfeição do nosso Senhor. Apolo certamente ele não se tornou perfeito depois daquele tempo de discipulado com Priscila e Áquila. Mas a Bíblia está repleta de exemplos para provar que perfeição está longe de ser o requisito de Deus para chamar os seus homens e mulheres e pequeninos. No Novo Testamento, me impressiona saber que os discípulos de Jesus, alguns talvez nem 30 anos tinham, que Paulo era perseguidor dos cristãos. Me impressiona que Apolo não conhecia o batismo cristão, mas foram chamados e enviados por ele. 1 Coríntios 3, 5 a 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento.
Apolo, depois disso, ele se torna muito relevante no ministério de Paulo, ao ponto de que não por culpa dele, mas por causa da carnalidade dos irmãos, os irmãos de Corinto, acabou se abrindo margem para comparação e preferências. Alguns irmãos de Corinto preferiam Apolo, porque Apolo era eloquente, Apolo falava bem. E alguns ficavam com Paulo. E aí ficou essa divisão, ficou esse clima, e Apolo ele repreende os irmãos, os coríntios. Irmãos, no fim, quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Quem que é o Dai? Quem que é a Vitória? Quem é o Joel? Quem que é Mateus? Simples servos de Deus. Simples servos de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. De nada adianta plantar, de nada adianta regar, se Deus não permite que aquela semente cresça. Irmãos, a eficácia do ministério está no poder de Deus, como eu falei. Em mais ninguém. Seja o recurso que for, seja a quantia de dinheiro que for, não há eficácia se não há poder de Deus envolvido. Não há lugar que comporte o poder de Deus. Mas somente na vontade e ação do Senhor, somente através da vontade e ação do nosso Senhor, é que o ministério acontece, é que o ministério é eficaz. Seja você como Apolo, eloquente, com belas palavras, que se relaciona com todo mundo, é bom de relacionamento, é querido por todos, ou você seja como Paulo, mais incisivo, mais direto, mais duro nas palavras, não importa. Não importa se não há o convencimento do Espírito. Não importa se não há ação de Deus nos corações daqueles que escutam você. A obra é dele. É Ele que nos escolheu. É Ele quem nos capacita e aperfeiçoa em amor. Por esse motivo não há o que temer. Irmãos, vamos olhar para Jesus, vamos largar o orgulho, nos apegarmos em sua humildade, e assim sermos impulsionados e alavancados pelo poder de Deus, através do corpo de Cristo, através da igreja de Cristo. Vamos nos tornar suscetíveis, vamos abrir os nossos corações e permitir que sejamos lapidados também pela vida em comunhão com os nossos irmãos. Crendo que foi isso que Deus estabeleceu na terra, para que sejamos aperfeiçoados nele. Irmãos, vamos abaixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Gostaria de convidá-los agora e encorajá-los a orar ao Senhor, a colocar os seus corações diante dele.
Peça que o Senhor, o Espírito Santo mostre a você, se não é que Ele já mostrou ao decorrer da palavra, que você tem sido orgulhoso, que você tem deixado a soberba subir a sua cabeça, de maneira silenciosa. Você tem se cegado e não enxergado aquilo que o Senhor está mostrando a você, aquilo que o Senhor quer fazer através de você, através da vida do irmão que está do seu lado, querendo te ajudar, querendo te confrontar, te encorajar. Se o Senhor mostrou isso a você nessa manhã, irmão, irmã, ore para que isso se quebre, em nome de Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, o exemplo maior e supremo de humildade. O Filho de Deus, Todo-Poderoso, aquele que se escolheu se fazer em forma de carne humana. Ele se esvaziou. Lavou os pés dos discípulos. Curou os enfermos. E morreu a morte de cruz. Morreu e ressuscitou por nós. Se Jesus Cristo fez isso, o que você tem feito para Ele? O que você tem feito em resposta a isso? Não para pagar, porque não tem como pagar. Será que você tem se cegado e se endurecido, se achando superior, se achando melhor? Tapando os seus ouvidos para repreensão, tapando seus ouvidos para conselhos, para confronto, e se afundado em pecado, em orgulho, autossuficiência. Se é isso que o Senhor está mostrando nessa manhã a você, saiba que Ele é a solução. Basta se posicionar diante dEle, confessar isso a Ele, pedir ajuda a Ele, clamar pelo seu poder, pela sua misericórdia. E eu tenho certeza que Ele o atenderá. Ore, irmãos, orem. Deus, muito obrigado, Pai, porque nessa manhã o Senhor falou, através da Tua palavra, através da história que o Senhor formou. Nós podemos ver, Senhor, através da vida de Apolo, através da igreja, Pai, uma história tão exemplar e bonita, Deus, de humildade. Apolo, aquele que poderia ter simplesmente não acatado com o convite de Priscila e Áquila, ele aceitou e se submeteu à igreja. E dessa forma foi alavancado para que o Teu nome se espalhasse, para que a igreja fosse edificada, Deus. E nós estamos aqui nessa manhã, Pai, nos colocando diante de Ti, pedindo para que o mesmo aconteça em nós, Pai. Escuta esses corações nessa manhã, Pai, que estão clamando, Senhor, pelo Teu poder, clamando, Senhor, para que o Senhor venha
a moldar um coração humilde neles, Deus. Nós clamamos, Deus, para que o Senhor esteja crescendo em nossa igreja, Deus, um sentimento, Pai, mais profundo de desejo de estar em comunhão com os irmãos, Deus, de buscar discipulado, Deus, de buscar, Senhor, com quem contar, com quem, Pai, se abrir, colocar as suas dores, com quem, Pai, ser aqueles olhos e ouvidos para nos observar e recebermos conselhos de como melhorar, de como mudar. Deus, nós queremos amar os nossos irmãos. Nós queremos ser amados, mas para isso, Senhor, nós precisamos de humildade em nossos corações. E nós pedimos para que o Senhor, nessa manhã, comece a mover de humildade nos corações dos nossos irmãos. Para que a partir de agora, Deus, haja cada vez mais esse desejo de estarmos juntos. Não só nos domingos, cantando e louvando ao Senhor juntos, escutando a Tua palavra, mas no dia a dia, contando com a oração, contando com um tempo de qualidade, conversas, por mais que sejam curtas e rápidas, remotas ou não, sejam conversas edificadoras, debaixo da Tua palavra, Deus. E assim possamos testemunhar do Teu nome sendo proclamado cada vez mais. Possamos testemunhar da Sua glória sendo manifesta e vermos maravilhas em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.